vamos tomar posse de tudo que é nosso, tá bom? O apóstolo Paulo disse: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Você é uma nova criatura. Você tem que tomar posse dessa realidade. Você tem que crer: eu sou uma nova criatura, ponto final, em nome de Jesus Cristo. As coisas velhas já passaram. O diabo vai querer colocar dúvidas em nós. Será que você é filho de Deus? Olha lá, você sente vontade de bater no teu vizinho. Será que você é filho de Deus? O diabo vai tentar lançar essas dúvidas. Claro que nós somos filhos de Deus, mas a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. O Pedro, nervosinho, cortou a orelha de um soldado. Então você tem que tomar posse. Você é uma nova criatura e ponto final, em nome de Jesus Cristo. Eu quero continuar lendo com vocês Romanos capítulo 6, sobre ser uma nova criatura. Nós nascemos de novo. Nós passamos por aquele milagre que Jesus falou para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Necessário nascer de novo. Quando alguém nasce de novo, essa pessoa muda, ela é transformada. Muda tudo na vida dela, tá bom? Muda tudo. Nascer de novo, não frequentar uma igreja. Frequentar a igreja não quer dizer nada, tá bom? Não é porque você senta na garagem que você é um carro, não quer dizer nada. O cristão tem que nascer de novo. Amém, gente? Se você conhece alguém que diz que é crente, mas não mudou, continua no adultério, continua fazendo coisas erradas, ela não se converteu, ela não nasceu de novo. Ela apenas frequenta uma igreja que para ela é uma religião, é uma tradição. A pessoa que nasce de novo, a vida dela muda completamente. Se ela roubava, ela não rouba mais. Se ela mentia, ela não mente. Se ela adulterava, ela não adultera mais. Então tem pessoas que frequentam uma igreja, mas nascer de novo é totalmente diferente. Aleluias? Então pode ser qualquer pessoa. Você conhece alguém que fala assim: olha, vamos pecar à vontade, afinal de contas nós estamos na graça. Essa pessoa ela não nasceu de novo. Porque quem nasce de novo é transformado. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Estavam acusando Paulo da seguinte maneira: o Paulo pregou que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eles estavam acusando Paulo: olha, gente, o Paulo falou que pode pecar à vontade. Quanto mais peca, mais tem a graça de Deus. E o Paulo escreveu e falou: ei, por acaso nós vamos permanecer no pecado para que a graça se torne abundante? Não foi isso que o Paulo quis dizer. Amém, gente? Nós vamos permanecer no pecado para que a graça ela seja abundante. A pessoa que nasce de novo, o crente peca, claro que peca, mas o crente não vive mais no pecado. Aí ele diz no versículo 2: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Olha que o Paulo disse que eu e você estamos mortos para o pecado. Você tem que crer nisso. Você tem que crer: eu sou uma nova criatura, estou morto para o pecado. Por isso que hoje o pecado não domina você. Amém, gente? Você é uma pessoa morta para o pecado. O Paulo disse: nós estamos mortos para o pecado, como ainda viveremos nele? O crente peca sim, mas viver no pecado é outra coisa, tá bom? Viver no adultério, uma pessoa dessa não é convertida. Viver na prática do erro, uma pessoa dessa não é convertida. A pessoa que nasce de novo, ela aceita Cristo, ela é totalmente liberta em nome de Jesus Cristo, tá bom? Deus dá força para a pessoa vencer o pecado. Quando Jesus falou assim para aquela mulher: vai e não peques, mas Jesus estava dizendo o seguinte: olha, eu te dou o poder de você não pecar mais. A graça nos dá o poder
de não pecar. Ela nos dá o poder. Nós pecamos, mas ela nos dá o poder de não vivermos no pecado, seja ele qual for, tá bom? E aí ele diz assim no versículo 3: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. A palavra batismo no grego, gente, significa mergulho. Aí o Paulo disse: todos que fomos batizados em Cristo, todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Batismo é mergulho. Você mergulhou em Cristo, mergulhou nas águas, pronto, você morreu, agora você voltou das águas, é uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora você, o seu velho eu, ficou lá debaixo da água, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Nós fomos batizados na morte de Cristo. Cristo morreu, ressuscitou. Nós morremos, ressuscitamos em Cristo e estamos assentados nas regiões celestiais. Aleluias! E aí ele diz no versículo 4: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Olha só, novidade de vida. Cristo ressuscitou, assim somos nós. Nós morremos em Cristo, agora nós vivemos em novidade de vida. Somos novas pessoas. Nós aceitamos Cristo, estamos em novidade de vida. Novas pessoas, novas atitudes. Nós mentíamos, não mentimos mais, e assim por diante, tá bom? E aí ele diz no versículo 5: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Diga: eu fui crucificado com Cristo. Olha o que a Bíblia diz: o velho homem, sua velha pessoa, porque agora você é uma nova criatura. Aquela velha pessoa foi crucificada lá na cruz com Cristo. Aquela velha pessoa foi sepultada com Cristo. Aquela velha pessoa morreu com Cristo. Cristo ressuscitou e você ressuscitou uma nova pessoa. Você está crucificado em Cristo Jesus. Você tem que ensinar isso para a sua carne, tá bom? Quando a carne quiser fazer algo, você fazia no passado, você fale: estou crucificado com Cristo. Minha carne foi crucificada com Cristo. Amém, gente? Quando der vontade de bater em alguém, lembre-se, isso era a velha criatura. Mas a velha criatura foi crucificado com Cristo Jesus. E a nova criatura tem o domínio próprio em nome de Jesus Cristo. Aleluias! Se a velha criatura, exemplos, tá? Se a velha criatura saía com vários homens, várias mulheres, a nova criatura é diferente. A nova criatura não. A nova criatura não faz mais isso. Ela é uma nova pessoa. A antiga criatura, que era uma pessoa que saía com várias pessoas, foi crucificada. Agora ressuscitou uma nova criatura que não faz mais isso, em nome de Jesus Cristo. Amém, gente? Então ele disse assim: olha, eu e você, sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, aquela velha pessoa. Então você tem que falar para a sua carne: eu sou uma nova pessoa. Carne, você foi crucificada com Cristo, tá bom? E todos vocês têm o domínio próprio. O domínio próprio. Aí ele continua dizendo aí, gente. Ele continua no versículo 6, né? Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. O nosso velho homem foi com Cristo crucificado para quê? Para que o corpo do pecado seja desfeito. Aqueles que têm Cristo, que aceitaram Cristo, o corpo do pecado foi desfeito. O poder do pecado foi desfeito da vida dela. Aqueles que não têm Cristo, elas ainda estão debaixo do poder do pecado. Elas não conseguem sair. Elas podem até ter força de vontade, mas elas não conseguem. Se elas não aceitarem Cristo, o corpo do pecado ainda está vivo nelas.
O pecado domina elas, diferente do crente. Amém? Diferente do crente. O corpo do pecado foi desfeito. E hoje nós não somos mais escravos do pecado. O crente peca sim, mas ele não é mais escravo do pecado. Está entendendo, gente? Sim? Continuando aí. Versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Você está morto, não está? Sim? Você está justificado do pecado. Você morreu. Agora você é uma pessoa justa diante de Deus. Você morreu, ressuscitou em Cristo. Agora todos vocês são justificados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tá bom? Tudo que a velha criatura fez, acabou. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Deus não se lembra dos nossos pecados. E os pecados que cometemos depois, pastor, que aceitamos Cristo, que fomos batizados, e os pecados que nós cometemos, eles também entram na lista. Eu sou aquele que apaga as suas transgressões, dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Entram na lista. Porque, por isso que o salmista disse que, como um pai se compadece dos filhos, Deus se compadece de nós, porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, que somos falhos. Amém, gente? Então todos os seus pecados estão perdoados, até aqueles que você cometeu depois do batismo, depois que aceitou Cristo. E nós precisamos do perdão de Deus todos os dias. Nós pecamos todos os dias. Olha aí, nós pecamos todos os dias. Nós ficamos nervosos. Por isso que a Bíblia diz: fique irado, mas não peque. Pecar é você extravasar, é não, sabe, é não se controlar. Todos esses pecados estão incluídos em Isaías. Eu mesmo que apago suas transgressões, os seus pecados, eu não me lembro mais, tá bom? O diabo vai dizer que não, porque o diabo, gente, é o nosso acusador. Está escrito lá em Apocalipse que o diabo é o acusador dos irmãos. É o diabo que fica nos acusando dos pecados. Ele fica assim: ó, você fez, você pecou. Eu já atendi muitas pessoas na igreja, gente. Já atendi gente que chegou na igreja: pastor, eu cometi pecado no passado, eu sinto culpa até hoje. E eu mostrava os versículos para elas, que a Bíblia diz assim: que se os nossos pecados for como escarlate de carmesim, Deus deixa branco como a neve. Que Deus lançou os nossos pecados no mar. Deus disse que dos nossos pecados não se lembra mais. Eu leio todos esses versículos para elas, e elas saíam aliviadas da igreja. Mas quem é que fazia? Quem é que acusava elas? O diabo. O diabo é que vai acusar você de todos os seus pecados. E aí você deve calar a boca dele e dizer: Satanás, você lembra desse pecado? Eu lembro, mas Deus não se lembra mais dos meus pecados. Tá bom? Mas o diabo sempre vai fazer você lembrar, gente. Você vai orar e o diabo vai fazer você lembrar. Deus não vai te ouvir não. Lembra o que você fez ontem? Lembra que você xingou ontem? Deus não vai te ouvir. E aí você cala a boca dele: Satanás, Deus apagou os meus pecados, Ele não se lembra mais. Estou perdoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom, gente? Você tem que crer no perdão de Deus. Não deixe o diabo te acusar. Ele é o acusador. Ele fica 24 horas te condenando. Se você entrar nessa pilha, aí você começa a se condenar. Porque eu isso, porque eu aquilo. E aí tem até aquele versículo lá da Santa Ceia que o Paulo falou: examine-se o homem. Então, quando o Paulo falou assim para participar da Santa Ceia, antes, examine-se o homem a si mesmo, o Paulo estava falando o seguinte para a igreja de Corinto. A Santa Ceia deles era a festa chamada Ágape. As pessoas iam para a igreja de Corinto para matar a fome, para comer, para beber. E o Paulo disse assim: gente, vocês não estão participando da Santa Ceia. O Paulo escreveu para eles, ensinando que ia participar da Santa Ceia, e falou: olha, vocês têm que examinar o contexto, se vocês estão discernindo o corpo do Senhor, se vocês estão conscientes que isso aqui é o corpo e é o sangue de Cristo. Então, quando ele diz examine-se o homem a si mesmo, ele estava falando sobre discernir o corpo do Senhor, que era o que não estava acontecendo com a igreja de Corinto. João capítulo 16, depois eu volto aí. Tem um versículo que as pessoas interpretam errado com relação ao Espírito Santo. Jesus falou que enviaria o Espírito Santo, e muitas pessoas pensam que o Espírito Santo convence o crente do pecado. O Espírito Santo, ele não convence o crente do pecado. O crente não precisa ser convencido. O crente, quando peca, ele sabe. O crente, quando faz algo errado, ele sabe que fez. Ela não é, gente. Ele sabe. João capítulo 16.
a partir do versículo 8, fala do Espírito Santo. Quando ele vier, o Espírito Santo, ele convencerá quem, gente? O mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Quem ele convence do pecado? O mundo. Qual o pecado? De não acreditar em Jesus. Porque quando o pecador acredita em Jesus, todos os outros pecados são resolvidos. Está entendendo, gente? Então Deus convence o mundo, aqueles que não têm Cristo, do pecado, de um pecado só: o pecado da incredulidade, o pecado de não acreditar no Filho dele. Amém? Ele não te convence do pecado. Quando você erra, você sabe. E aí ele diz assim, olha, no versículo 10, da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E olha o que ele diz, agora aqui entra o crente. Primeiro ele convence o mundo do pecado. Agora entra o crente, ele convence o crente da justiça. Por quê? Porque eu vou para o Pai. Ele morreu, ressuscitou, foi para o Pai e nos justificou. Ele tem que convencer o crente que o crente é justo. E olha, tem crente que é difícil você convencer. Irmãos, aí tem que ter o Espírito Santo para convencer o crente que Deus está ouvindo ele, que Deus é com ele. Olha, é difícil convencer os crentes. É mais fácil convencer um pecador do que o crente. Quando o crente está determinado a ser negativo, olha, é difícil. Você já tentou convencer um crente negativo? É igual... tem aquela expressão que diz que é teimoso igual uma porteira. É isso, porteira? Porque a porteira você abre e ela fecha sozinha. Teimosa igual uma porteira. E aí você ensina o crente, Deus está te ouvindo, e o crente se recusa a acreditar que Deus está ouvindo a oração dele. Então, por isso que o Espírito Santo tem que convencer o crente. O Espírito Santo tem que convencer o crente que Deus ouve ele, que ele é justo, que ele é perdoado. Porque tem crente que é teimoso, igual uma porteira. Amém, gente? Não, Deus não me ouve. E aí um dia um irmão falou assim para mim, pastor, eu creio que Deus faz na vida de todo mundo, mas eu não creio que Deus faz na minha vida. Irmãos, eu nem insisti, falei, não vou nem perder meu tempo tentando convencer uma pessoa dessa, que se recusa a acreditar naquilo que a Bíblia diz que ela é. Conhece pessoas assim, gente? Que se recusa a acreditar naquilo que a Bíblia diz que ela é. Que ela é justa, que ela é salva. Crê que você é salvo, você é santo, você é justo, você é justificado, você é perdoado pelo sangue de Jesus. E ponto final. Amém, gente? É simples. Creia. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele convence o crente da justiça. Tem que convencer. Porque tem crente que se recusa a acreditar nas coisas boas da Bíblia, no Evangelho. Então, gente, é bom demais para ser verdade, mas é verdade. Creia no Evangelho. O Evangelho é simples, gente. Creia em Jesus Cristo, será salvo tua casa. Os homens complicam o Evangelho. Os pastores complicam. Você quer ser abençoado? Não é fácil não. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que jejuar muito, você tem que fazer aquilo outro, você tem que pagar o preço. Os homens complicam e o Evangelho é fácil. Lembra do carcereiro que perguntou para Paulo e Silas: homens, o que eu faço para ser salvo? E eles responderam o que, gente? Olha que simples. Agora, se Paulo pergunta para um pastor legalista religioso, Paulo não, o carcereiro perguntasse para um pastor legalista: pastor, o que eu devo fazer para ser salvo? Meu filho, não é tão fácil assim não. Você tem que jejuar muito, tem que guardar as regras da minha igreja. Não é muito fácil não. Olha aí como ele complica. E o Evangelho é simples, gente. Crê em Jesus, será salvo tu e tua casa. Pare de complicar o Evangelho, tá bom, gente? Pare de ser uma pessoa complicada, seja uma pessoa descomplicada. Creia, simplesmente creia no Evangelho em nome de Jesus Cristo. Pare de ser complicado, pare de complicar as coisas. Creia no Evangelho e ponto final. Faça igual os pecadores na época de Jesus. Jesus falava: tua fé te curou. O pecador acreditava e saía curado. Amém? Então, pare de complicar o Evangelho. Ele é simples, gente. É crer e ponto final, não tem segredo. Tá bom? É bom demais para ser verdade, mas esse é o Evangelho, tá bom? Esse é o Evangelho. As pessoas que gostam de complicar, os pastores,
eles complicam o evangelho. E é tão simples, meu Deus do céu. É crer em Jesus Cristo, será salvo tu. Existe coisa mais fácil que isso, irmãos? Crer em Jesus, será salvo tu e tua casa. Se é complicado, não é evangelho. Se você tem que fazer 1000 coisas para ser abençoado, isso não é o evangelho, gente. O evangelho é simples. Jesus falava para os pecadores: tua fé te curou, salvou. Tua fé te curou. Tua fé te curou. Então não complica o evangelho. Creia, você é salvo e ponto final. Amém, gente? Pare de complicar. Para mim ser salvo, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que pagar o preço, eu tenho que orar o dia inteiro, jejuar o dia inteiro. Pare de complicar, gente. Você já é uma pessoa salva em nome de Jesus Cristo. Se vocês morrerem hoje, vocês vão para o céu em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, gente. Todos vocês vão. Todos vocês estão salvos. Quando eu aceitei Cristo, eu era salvo, mas eu não sabia. Eu tinha medo de ir para o inferno. Não sei se vocês já passaram por isso quando se converteram. Eu tinha medo de ir para o inferno. E aí eu ouvia os pastores dizendo assim: olha, no dia do juízo, Deus vai passar todos os seus pecados num telão. Aí eu ficava pensando comigo: então vai ter uma fila lá no céu no dia do juízo. Vai ter uma fila. Quando estiver chegando a minha vez, eu vou falar: Deus, não precisa passar meus pecados, não, me joga no inferno de uma vez. Já que eu vou para o inferno, para que passar vergonha? E aí eu cresci espiritualmente e falei: aonde está escrito isso na Bíblia? Alguém já viu isso escrito na Bíblia? Então não está escrito na Bíblia. Falei: tem alguma coisa errada. Ou o pastor está errado, ou a Bíblia está errada. A minha Bíblia diz que os crentes vão para o tribunal de Cristo. E tribunal não é lugar de julgamento. Quando você morrer, quando nós morrermos, na volta de Cristo, nós vamos para o tribunal. O tribunal, gente, é o lugar de receber recompensa. O pecador vai para o dia do juízo para ser julgado. Você já é salvo, você só vai receber seu galardão em nome de Jesus Cristo. Aleluias? Então não tenha medo do inferno. Se você morrer agora, você está salvo. Eu tinha medo do arrebatamento também. E aí eu assisti aquele filme, provavelmente vocês assistiram. É da geração de vocês. Deixados para trás. Quem já assistiu? Não o novo. Aquele. Irmãos, eu assisti o Deixados para Trás. Aí eu tive certeza: vou para o inferno mesmo, estou perdido. Vou para o inferno. E aí eu perdi o medo do arrebatamento. Sabe como? Quero ler com você 1 Tessalonicenses. Se alguém tem medo de Jesus voltar e você ficar, marca na sua Bíblia esse versículo aí. Tá bom? Marca aí na sua Bíblia. Quem tem medo do arrebatamento. Você já aceitou Cristo? Se Jesus voltar hoje, você vai subir, pastor. Mas hoje eu fiquei nervoso e xinguei alguém. Mas isso vai te levar para o inferno, meu Deus do céu. Então quer dizer, o preço que Jesus pagou é baixo demais. Tá bom? Todos nós somos salvos pela graça. Se fosse por mérito, gente, todo mundo ia para o inferno. Mas você é salvo pela graça. É simples, é fácil. As pessoas que complicam, tá bom? 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha o arrebatamento aqui. A trombeta vai tocar. Ele vai descer do céu, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão antes de mim e de você. Eles vão ressuscitar com um corpo já transformado. E aí no versículo 17, ele diz quem é que vai ser arrebatado. Depois nós, qual é o critério, gente? Os que ficarmos vivos. Qual é o critério para ser arrebatado? Ficar vivo, não ser perfeito. Olha o que ele disse: nós os que ficarmos vivos. Ele não disse assim: nós os perfeitos, nós o que fizermos tudo certinho. Não, ele disse: os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Você é salvo pela graça, não por merecimento. Se fosse por merecimento, ninguém aqui seria salvo. Mas é pela graça. E aqui, olha, se você estiver vivo na volta de Cristo, você vai ser arrebatado em nome de Jesus Cristo. Amém, gente? Não tente entrar no céu, creia que você já é salvo. Tá bom?
Um dia eu ouvi uma cantora cantando que ela estava pagando preço para entrar no céu. Eu falei, tem alguma coisa errada? Jesus pagou o preço ou não pagou, gente? Sim ou não? Então você não tem que pagar preço nenhum, não. Eu vou pagar o preço pela bênção de Deus. Irmão, Jesus pagou ou não pagou? Sim ou não, gente? Pagou o preço. Você não tem que pagar preço nenhum pela bênção de Deus. Não, eu vou pagar o preço. Vou lá no Monte Everest para me falar com Deus. Vou pagar o preço, vai. Vou lá no Monte Sinai, pastor. Então você não tem que pagar preço, gente. Você simplesmente tem que crer e tomar posse em nome de Jesus Cristo. É fácil, não é, gente? O evangelho é isso, é simples. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos... Oh, aleluia! E assim estaremos sempre com o Senhor. Se Ele voltar hoje à noite, gente, você vai ser arrebatado, seu corpo vai ser transformado, você vai ter um corpo novo, que não vai sentir cansaço, vai ser uma bênção, você vai ter um corpo novo lá no céu. Então não tenha medo, tá, gente? Eu sei que muitos pastores fazem terror psicológico nas pessoas. Você já ouviu isso que eu vou falar? Eu já ouvi, eu morria de medo. Você já ouviu o pastor fazendo terror psicológico? Irmãos, olha só, os pastores fazem essa pergunta assim: se Jesus voltar hoje, você está preparado? Pronto, aí bate aquele medo no coração. Aí eu tinha certeza, vou para o inferno, não estou preparado, vou para o inferno. Ele fazia, ainda apontava assim: se Jesus voltar hoje, você está preparado? Ia mais além, eles falavam assim: irmãos, cuidado, hein, cuidado. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Já ouviu isso? Irmão, meu coração tremia, eu falava, meu Deus, estou perdido mesmo, vou para o inferno. Mas eu aprendi, quando Jesus falou assim, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, não está falando dos crentes, está falando daqueles que não têm Cristo. Eles usam o nome de Deus ou não usam? Então está falando deles, tá bom? Os pecadores usam o nome de Deus, eles usam o nome de Deus em vão. Então, quando Jesus falou, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, não está falando de você, tá bom? Mas aí ele continua: muitos me dirão naquele dia, eu profetizei no teu nome, eu expulsei demônios no teu nome. E Jesus vai dizer: nunca vos conheci. Aí eu tinha certeza, vou para o inferno. Mas aí eu aprendi, quando as pessoas disseram, Jesus, eu profetizei no teu nome. Irmãos, qualquer pessoa profetiza no nome de Jesus. Lá na antiga aliança, Deus falou assim, olha, para algumas pessoas: vocês estão dizendo que eu falei e eu não falei coisa nenhuma. Tem pessoas que usam o nome de Deus. Olha, eis que eu te digo. E Deus está lá do céu assim. Como assim? Eu não estou falando nada não. E a pessoa está usando o nome de Deus. Amém, gente? Tem pessoas que dizem que Deus está falando e Deus não está falando coisa nenhuma. Então, quando Jesus falou, muitos me dirão, eu profetizei no teu nome. Hoje qualquer um profetiza no nome dele. Qualquer pessoa pode falar assim, olha, eis que eu te digo, Deus me falou, Deus mandou eu dizer, e Deus não está falando coisa nenhuma. Mas Jesus, muitos me dirão, em teu nome eu expulsei demônios. Mentira, mentirosos. Ou qualquer um pode falar, diabo, sai em nome de Jesus. Simples, não é? Qualquer pessoa. E Jesus vai falar, nunca vos conheci. Mentirosos, mentirosos. Na hora do desespero eles vão mentir. Deus não nos deu o espírito de medo, para você ficar com medo do arrebatamento e da volta de Cristo. Creia, você está salvo, ponto final, você é uma nova criatura. Se Jesus voltar hoje, eu e você vamos subir e vamos ver Jesus face a face. Aleluias! Não deixe o diabo colocar medo em vocês não, gente, que você vai ficar medo do inferno. Não tenha medo do inferno, porque você não vai para lá. Te vejo no céu em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos aplaudir ele bem forte. Palmas para ele. Aleluias.